Neste vídeo vamos explorar o módulo Plotter do Fiteia. Existem uma série de coisas que podem fazer para melhorar os vossos gráficos, especialmente se os quiserem incluir num relatório. Por exemplo, visto que este ajuste tem tão poucos parâmetros, poder-se incluir os valores obtidos nestas regiões do gráfico que estão livres, e assim poupa-se espaço no relatório porque deixa de haver necessidade de colocar lá uma tabela. Antes de o fazer, temos de anotar os valores de K e D0 com as suas incertezas e com os números de algarismos significativos adequados. O K é então 1.3 mais ou menos 0.2 kN por metro e o D0 é 1.0 mais ou menos 0.3 cm. Reparem que é 0.3 apesar do número que vem a seguir ao 2 ser 0, porque a incerteza deve ser sempre arredondada para cima. Vamos então ao módulo Plotter e importamos a figura que estava no Fiter carregando neste botão Import. Como podem ver, houve aqui uns problemas na importação de alguns caracteres do título, mas basta vir aqui à região onde está colocado o título e fazer as alterações necessárias. Se carregarmos em MyPlot, vemos que este problema ficou resolvido. Vamos então incluir nesta região os valores dos parâmetros de ajuste. Para o fazer, basta introduzir uma string, vamos pôr esta que está aqui, K1 igual a 1.3 mais ou menos 0.2 kN por metro, \n minúsculo é para mudar de linha, D0 igual a 1.0 mais ou menos 0.3 cm. Isto é a forma de escrever o caractere mais ou menos, um \c é um ambiente de caracteres especiais, o \c maiúsculo sai desse ambiente. Outra coisa que gostava de dizer é que se quiserem diminuir o tamanho da letra, que foi o que eu fiz aqui inicialmente, \-, então também têm que introduzir um \- sempre que fazem um \n, porque o \n restitui também as definições de tamanho da letra. Vamos então incluir esta string e vamos posicioná-la em x igual a 0.5 e y igual a 0.04. Se carregarmos em MyPlot, vemos que temos aqui então os parâmetros com os valores. Outra coisa que podemos fazer é tracejar a parte da reta que não é suportada por dados experimentais. Até porque não sabemos se, por exemplo, esta mola aguenta com 4 kg sem alterar as suas propriedades elásticas. Portanto, não sabemos se a partir deste ponto continuamos a ter o mesmo comportamento. Como é que fazemos isso? Temos que dividir esta reta em duas partes, uma até 3,5 mais ou menos, que vai ficar a cheio, e a partir de 3,5 vamos ter uma parte a tracejado. Vou-me servir do facto deste dataset correspondente à reta estar repetido, já vamos ver porquê daqui a pouco, e então este primeiro vai desenhar a curva a cheio até 3,5 mais ou menos, portanto vamos apagar esta parte aqui. Esta segunda vai só desenhar a parte da curva a partir de 3.5. Portanto, vamos chegar aqui e apagar esta primeira parte. Agora, para ver se está tudo consistente, isto é a grossura da reta, este valor aqui. Portanto, está cheio, é preto e tem esta grossura 2. Esta parte vamos pôr a tracejado, porque é a parte que queremos tracejar, que não é suportada por dados experimentais. Esta é cheio, vai ser preto também, e vamos pôr aqui também 2. Quando carregamos em MyPlot, vemos que então tracejamos a parte da curva que não está associada a qualquer dado experimental e então assim não nos comprometemos, estamos a deixar em aberto o que é que pode acontecer de facto nesta área. Talvez possamos guardar já este gráfico que estivemos a fazer. Vamos atribuir aqui um nome diferente do nome da pasta. Plot 1 e arquivar. E vejam que aparece então aqui o fecheiro. Os fecheiros que vocês gravam no Plotter só aparecem neste módulo, não aparecem no Fiter. Portanto, para vocês recuperarem este fecheiro, têm que entrar na pasta, têm que entrar no módulo Plotter dessa pasta e têm que escolher aqui no menu o fecheiro que querem recuperar. Já agora podem ir à pasta Tutorial 1, ao Plotter na pasta Tutorial 1 e vão encontrar lá também vários templates neste módulo Plotter que podem usar para os vossos projetos. Muito rapidamente para vos explicar porque é que o dataset correspondente à reta estava repetido, vamos voltar aqui ao módulo Fiter
e carregar neste link por baixo do gráfico Curves. Como vocês veem, a segunda e a terceira coluna são iguais. Há uma funcionalidade no Fiteia que eu ainda não vos mostrei. Se vocês forem aqui abaixo e fizerem \mais, vocês conseguem separar as diferentes contribuições do modelo. Claro que este modelo não é especialmente complexo, mas de facto tem esta contribuição, que é uma constante igual a D0, e esta segunda, que é uma reta de declive G sobre K. Se fizerem compile, vão revelar esta área onde podem controlar o aspecto destas duas contribuições. Vamos pôr aqui G sobre K vezes M, e para não se confundir com a reta total de ajuste, vamos mudar aqui o aspecto das retas e as cores também. Se fizerem fit, vão obter o mesmo resultado de ajuste, mas o Fiteia desenhou também as contribuições separadas. Temos aqui a constante D0 e a reta de declive G sobre K, que passa na origem. Se formos agora a Curves, vemos que já não há colunas repetidas e aqui no centro temos as contribuições separadas. Portanto, aqui os valores são todos iguais, a D0, aqui temos a contribuição G sobre K vezes M, e aqui temos a soma destas duas, já não há repetições. Podemos importar este gráfico para o plotter da mesma forma. Se formos a plotter, fazemos import e aqui o temos. Claro que temos o mesmo problema com o título, mas vocês já sabem resolver isso. E podemos gravar como plot 2. Operamos aqui só o plot 1 para não ser tão confuso. E agora que sabemos extrair curvas, podemos fazer aqui mais algumas experiências. Vamos substituir o G pelo G da Lua, fazer plot. Vamos extrair a curva preta, que é C1, C4. Portanto, é definida pela primeira e pela quarta coluna, como vimos há bocado. Criamos aqui um novo dataset, myplot. Parece que não aconteceu nada, mas aqui em baixo temos um novo dataset. Fazemos C1, C4, calculate e não aparece nada, porque por defeito o dataset type é XYDY e nós queremos XY e não tem nenhum símbolo nem nenhuma linha atribuída. Vamos escolher uma linha a cheio violeta. Se fizermos agora myplot, aqui temos. E agora vamos também fazer com G igual a 10, plot, extraímos as curvas, criamos um dataset, myplot, esta pode ser a azul, calculate. Bom, estas linhas distinguem-se razoavelmente bem umas das outras, mas é sempre bom usarmos as labels que estão aqui. Portanto, esta será G igual a 9.8 metros quadrados por segundo. Este dataset corresponde só à parte tracejada da reta anterior. Aqui temos G igual a 1.62 e aqui G igual a 10. Vamos colocar a legenda em 3.2, 0.03. Se fizermos myplot, temos agora aqui as labels. Há aqui uns pequenos detalhes que ainda podemos melhorar para facilitar a leitura. O primeiro é fazer com que as labels apareçam de forma consistente com a ordem pela qual aparecem as retas, ou seja, primeiro devia aparecer a label da reta azul, depois a label da reta preta e, por fim, a label da reta violeta. Outra coisa que podemos também fazer é facilitar a vida a quem vá ler esta figura e, por exemplo, a imprima a preto e branco ou tenha um dispositivo que não leia a cores. O que é que podemos fazer então?
Podemos combinar retas e símbolos, por exemplo. Geralmente combinam-se diferentes tipos de reta, mas como já temos esta parte tracejada que está dedicada a descrever a parte da reta que não é suportada por dados experimentais, vamos talvez combinar retas e símbolos, mas tentem ter sempre atenção a este aspecto também. Então, para trocar a ordem, nós temos que basicamente trocar o número do dataset, porque as labels aparecem pela ordem dos datasets. Então, a primeira vai ter de ser para g igual a 10, que é o dataset 2. Portanto, este vai passar a ser o dataset 2. O g igual a 1.62 vai passar a ser o último dataset, o dataset 5. E o g igual a 9.8, em vez do dataset 2, vai ser o dataset 4. Se agora fizermos myplot, temos aqui as trocas que efetuamos e vemos que de facto agora as labels são consistentes com as retas. Para juntar símbolos, vamos fazê-lo só nestas duas curvas. Vamos fazer, por exemplo, um quadrado, 0.5, da mesma cor da curva, portanto, azul, e não vai ser cheio. E no último dataset vamos pôr diamond, violeta, este pode ser cheio, 0.5. Se agora fizermos myplot, vemos que conseguimos distinguir as curvas não só com base na cor, mas também com base nos símbolos. Se quisessem ter uma menor densidade de símbolos, porque a curva azul e preta são muito próximas, vocês podiam consegui-lo se forem aqui ao módulo Fitter e escolherem aqui um número diferente de pontos da curva teórica. Se desenharem a curva teórica só com 50 pontos, vão ficar ali com metade dos pontos. Não se esqueçam também de que se alterarem aqui a escala no plotter, vão ter que redesenhar as curvas outra vez. Se eu, por exemplo, pusesse aqui 7 em vez de 5 e fizesse myplot, eu vejo que as minhas curvas não continuam para a frente. Tinha que as gerar outra vez até ao máximo desta escala. Portanto, sim. E para o fazer tinha que mudar no Fitter o máximo da escala. Não é? Tinha que pôr aqui 7, gerar as curvas outra vez, que era para conseguir completar a figura. Vamos talvez gravar também este gráfico com plot 3. Imaginem agora que vocês queriam referir no texto do vosso relatório a uma região específica do gráfico. Uma forma fácil de o fazerem é delimitarem essa região com retas verticais e horizontais, por exemplo. Além disso, o vosso modelo, não é o caso, mas podia ter assíntotas verticais e horizontais e, por vezes, é vantajoso desenhar também essas retas. Então, vamos desenhar aqui uma reta vertical em x igual a 3 ao longo de toda a escala, portanto do ponto 3, 0 ao ponto 3, 0.05, e vamos desenhar uma reta horizontal, mas só, por exemplo, do ponto 1, 0.03 ao ponto 4, 0.03. Vamos então acrescentar aqui dois datasets. E para a reta vertical temos o ponto 3, 0.05, vamos mudar o tipo de dataset e vamos escolher um tipo de linha muito discreto. E agora vamos do ponto 1, 0.03 ao ponto 4, 0.03 e escolher o mesmo tipo de linha. Se quiserem traçar o gráfico de uma função que não dê para fazer só com 2 pontos, então podem gerar uma lista de pontos. Por exemplo, podem querer comparar o modelo teórico com os resultados experimentais e até com a curva de ajuste e podiam desenhar aqui a função teórica. Vamos criar um 8º dataset e para gerar a lista de pontos, como o x vai de 0 a 5, vamos criar uma lista de pontos de 0 com um passo de 0.05 até 5. Isto vai gerar uma coluna com estes valores de 0 a 5
de 0.05 em 0.05. Vamos pegar nos valores desta coluna, C1, e vamos aplicar a C1 uma função qualquer. Por exemplo, C1 ao quadrado. C1 ao quadrado não se pode escrever desta forma. Pode-se escrever assim, obviamente, mas por vezes a base pode ter muitos parâmetros e muitas constantes e por vezes não é prático escrever assim. Podem usar a função pau. E aqui escrevem a base, vamos pôr C1 sobre 10 para se ver nesta escala, vírgula, o expoente. Vamos escolher o mesmo tipo de reta e fazer calculate. E agora temos aqui todas as guias que desenhamos. Não se esqueçam que este aspecto de não dar para fazer o expoente com o chapéuzinho também se aplica para o módulo fitter. Portanto, se precisarem de ajustar um polinómio, utilizem esta função. Vamos gravar então este projeto como plot 4. Podíamos eliminar facilmente estas guias se substituíssemos aqui o número de datasets por 5 e fizéssemos myplot, porque ele elimina os últimos 3 que nós juntamos. Mas se não os quisermos eliminar, podemos simplesmente escondê-los, escolhendo aqui a opção Hide neste pequeno menu. Se fizerem myplot, veem que as guias desapareceram. E depois deste extenso tutorial, creio que estão em condições de explorar o módulo Plotter mais autonomamente e estou certa de que vos será muito útil. Vemo-nos no próximo vídeo.